Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, fechando os nossos olhos, que a gente possa desanuviar todos os nossos pensamentos, direcionando todas as nossas energias ao alto. Que todos nós possamos nos permitir receber todas as bênçãos e as luzes na noite de hoje. E que cada um esteja pronto para passar pelo tratamento de que necessita, receber a cura de que necessita e principalmente que todos nós aqui possamos receber as bênçãos de Deus na noite de hoje. E nessa de liberar os pensamentos preocupantes, os problemas, a gente abre espaço para a ajuda dos céus. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos continuar. Vamos para a nossa leitura de hoje. Gente, abri o livro e me deparei com uma leitura maravilhosa. A leitura de hoje riquíssima e vai nos trazer aí muitas reflexões. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O item 8, que está lá num texto cujo título é Causas anteriores das aflições. E o trecho do Evangelho diz o seguinte: as tribulações da vida, elas podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações, elas não são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício de seu trabalho começado. Essas tribulações são, pois, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente sobre uma primeira falta. E aí a nossa reflexão, o livro Renovando Atitudes, ela traz para a gente o texto Olhando para Trás. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência de nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Quem se sente culpado se julga em pecado, em culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis. Usam Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. É uma expressão bem usada e bem conhecida. E quem de nós aqui, quando criança, ou num passado não muito distante,
se viu diante dessa situação de temer a Deus, de ter medo do castigo de Deus por ter pecado. E aí esse sentimento de culpa nos acompanha desde sempre. É embutido na gente. É uma questão histórica, faz parte das nossas histórias de vida. Todavia, deixamos de acreditar que o Criador da vida, ele é infinita bondade e compreensão, e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem no presente presos aos erros do passado. Então, Deus não nos castiga de maneira alguma. Esse castigo, ele vem da nossa própria decisão, das nossas próprias escolhas, da gente se manter ligado a um passado quando deveríamos buscar a renovação de um futuro na vida presente. O Criador, ele vai sempre ter para conosco um olhar de amor. Nós não estamos falando de um pai terreno. Nós não estamos falando de um pai que tem uma limitação de bondade, de amor. Estamos falando de uma infinidade de amor. De um amor que a gente não tem nem ideia do tamanho. Portanto, o olhar de Deus para com suas criaturas será sempre um olhar de amor. Jamais nos castigando. E que a gente possa ter a certeza dessa bondade, desse amor infinito, e que a gente tenha coragem de se desgarrar do passado e que acolha o presente como um presente de Deus, para que a gente tenha um futuro dentro daquilo que a gente se propôs a ter, que é um futuro de amadurecimento espiritual. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa da nossa formação educacional em todos os nossos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Você ainda me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle um filho rebelde. Ou o mesmo acontece dentro do nosso lar, os filhos que aprenderam a tramóia da culpa, a tática da culpa, para obter aquilo que desejam. E aí os filhos falam para os pais de minhas amigas, deixam elas fazerem isso. Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento. Mas culpar é um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizarem por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados, perseguidos, vitimizados. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. Menos assumem que são responsáveis por todas as suas escolhas erradas, por todas as suas opções inadequadas e que geram uma consequência. É muito fácil dizer que o que eu estou vivendo hoje é castigo de Deus, quando o que eu estou vivendo hoje é uma colheita de sementes que eu joguei em terrenos dos quais a responsabilidade é minha. Então, toda a árvore
originária dessas sementes, ela vai me render frutos azedos ou doces. Ou fruto nenhum. Então, culpar alguém por algum infortúnio que nós estamos vivendo hoje é se vitimar, é se dizer injustiçado, perseguido. Daí a importância a perceber que a culpa não deve ser considerada algo que venha ajudar no nosso crescimento. Não adianta culpar alguém ou se culpar. Dar importância às culpas é focalizar em fatos do passado. Todas as vezes que nos sentimos culpados em relação a alguma coisa, foi de algo que já aconteceu. E aí, a gente faz isso com uma certa regularidade, o que é pior. Além de fazer, a gente se aprisiona naquilo e faz daquilo um hábito. Sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir. Sempre nos lembramos de alguma coisa que falamos ou deixamos de falar. Permitimos ou deixamos de permitir. Desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o nosso crescimento intelecto e moral. Às vezes a gente se mantém tão ligado a questões do passado que foram mal resolvidas, digamos assim, que a gente esquece de dar conta do hoje. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a vida do outro que esquece de cuidar da própria vida. É o apego pelo que passou. A gente não deixa ficar para trás, a gente está sempre lembrando. E naquela mágoa, martelando naquela situação e promovendo o seu próprio sofrimento e o sofrimento das pessoas ao seu lado, é aquela dificuldade de perdoar, é aquela dificuldade de ter a consciência de que tem alguma coisa que está alfinetando e incomodando dentro de mim. Mas quando eu me refiro ao problema, eu sempre falo que está no outro. É o outro que me incomoda. É o outro que faz a energia do lugar ficar ruim. É o outro que me faz passar mal. E dentro do nosso contexto social e até familiar, nós ouvimos esses tipos de colocações. No profissional, então, é algo muito comum. Quem lida com pessoas está sempre colocando no outro a culpa por uma situação de conflito. E a minha parcela? E por que aquilo está me incomodando tanto? E por que eu estou permitindo que o outro me magoe e me machuque? Se só depende de mim, se é uma escolha que eu faço. Em algum momento a gente precisa refletir. E às vezes a gente se pergunta, o que eu tenho feito de errado para a coisa não fluir? O que eu tenho feito de errado para os meus relacionamentos estarem azedos, amargos? Às vezes a resposta não está naquilo que você está fazendo agora. Às vezes o motivo das aflições que estamos vivendo agora, ela não está na nossa memória recente. Porque nós somos espíritos de muitas vidas. E nós, em todas essas viagens que fazemos, principalmente se formos consumistas e apegados, a gente traz na mala, a gente traz na bagagem muitas pedras. Eu adoro ir para os lugares trazer pedra, gente. E a gente faz isso com relação às nossas vidas anteriores. E pedra é sinônimo de peso, e um peso desnecessário. Eu nem sei o que eu faço com essas pedras. Às vezes elas estão lá no lugar
Anos depois, fazendo a limpeza, dando uma geral em casa, eu encontro essas pedras. Elas só serviram para eu carregar mais peso. Porque as lembranças mesmo e aquilo que foi necessário que eu adquirisse, que ficasse impregnado em mim, elas não pesam. Então que a gente possa se desapegar desses pesos que a gente tem carregado nessas malas. Isso é aquele tal peso morto. O peso morto pesa muito mais. Que são os problemas e as questões que nós achamos que não resolvemos no passado. Quantos obsessores são irmãos que estiveram conosco numa vida passada e que a gente ficou tão grudada a ele que ele também não desgruda de nós. Então, neste momento, é parar de se sentir culpado, porque isso não vai adiantar de nada. Não vai resolver questão nenhuma. Mas é para fazer o errado, é para aprontar e fingir que não aprontou? Nem dá, porque o universo, ele vai dar conta de trazer a conta. Não dá para a gente usar um cartão de crédito e depois não pagar. Nas nossas experiências de vida, a mesma coisa. Qualquer escolha que eu fizer, qualquer pensamento que eu tiver, que vai dar origem a qualquer ação, vai me render consequências. E não vem do castigo de Deus. É consequência natural das coisas. Se eu jogo uma pedra para cima, mesmo que eu saia correndo, ela vai atingir alguém. Pode não ser a mim, mas pode ser alguém que eu amo. E um mal para alguém que eu amo é um mal para mim. O mal que atinge ao meu irmão, ele me atinge. Principalmente quando nós já estamos numa condição de aprendiz desperto, que é o nosso caso. Nós estamos aqui buscando esclarecimentos. E ter o mínimo de esclarecimento nos dá essa consciência de que qualquer coisa que eu faça vai me trazer uma fatura para ser paga. Em algum momento eu posso até protelar esse pagamento. Podem até ter errado o endereço agora, mas eu vou ser encontrada por um oficial de justiça, um banco, né? Um irmão chateado que vem me cobrar aquela conta. E muitas vezes a gente não se lembra porque está lá atrás, numa outra vida, numa das tantas vidas. E nós somos tão apegados, porque muitas vezes a gente, quando trabalha aqui no centro espírita, a gente se depara com irmãos que perseguem o outro, né? E por quê? Porque a própria pessoa não desapega desse irmão. Porque achou que amou de menos. Eu poderia ter feito mais por essa pessoa. E aí eu fico apegada a isso e o irmão também se apega a nós. E em sucessivas oportunidades de vida, isso está presente. Olhando para trás, a alma não caminha. E, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidade de acertar e de errar. Isso é fato. Por isso, nós temos a necessidade de exercitar para aprender as coisas. É errando que vamos aprender. De colocar as aptidões em treino. De repetir várias vezes. Ensaiando, errando, quebrando a cara e acertando. Então a gente não tem opção de perfeição no momento. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. É a ideia de perfeição que nos faz sentir a culpa. Alimentamos a ideia de que não somos bons suficientemente se não fizermos tudo perfeitamente. Então, qualquer falha
na nossa vida de espíritos falhos, vai nos trazer esse sofrimento. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva, de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. O que eu tenho para oferecer hoje, contanto que eu me esforce para dar o melhor de mim, é o que o Criador espera de mim. Se o que eu tenho para ofertar como caridade hoje é apenas o meu pensamento positivo, que seja e será uma grande oferta. Então é o que eu tenho para oferecer hoje, que eu vou oferecer ao universo. Sempre fazemos o melhor que podemos fazer por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não fizemos. Enquanto que a culpa é sempre a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por não saber ou poder. Então, se arrepender para fazer melhor da próxima vez é natural, é saudável. A providência divina sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado. Ou mesmo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, aqui a gente volta ao nosso pouco conhecimento. A gente já tem um conhecimento que muitos espíritos não têm. Então, determinadas escolhas e atitudes, a gente não pode mais se dar ao luxo de ter. Tem coisas que mesmo que o nosso espírito tenha uma tendência, a gente já tem que se cobrar. E se exigir em oferecer o melhor. Porque o que eu pude oferecer ontem, hoje, depois dessa reflexão, eu preciso oferecer algo mais. O que eu tinha para oferecer como oferta ontem era menos do que eu posso oferecer hoje ou amanhã. Então, quanto mais conhecimentos, esclarecimentos nós temos, quanto mais a gente compreende as palavras do Evangelho de Jesus, mais o universo vai querer que a gente dê uma oferta melhor. Que sejamos espíritos melhores, pessoas melhores. Assevera Paulo de Tarso: a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque fiz tudo isso por ignorância e por não acreditar. Então, existe pessoa pior dentro da questão histórica do que foi Paulo de Tarso? Ele fez as piores atrocidades aos cristãos. Ele foi um perseguidor ferrenho de Cristo. Se ele tivesse encontrado Cristo, ele teria crucificado Cristo. Só que ele teve a misericórdia divina porque ele não tinha esclarecimentos. Ele não conhecia o Evangelho de Jesus. Ele não tinha tido a oportunidade de conhecer. Daí, a providência divina exigiu menos dele. Como ele não tinha, ele teve essa misericórdia. E a nós a mesma coisa. O fato de termos um conhecimento, menor que seja, exige da gente melhores atitudes, melhores posturas. Testemunhas do Evangelho com as próprias ações. As pessoas à nossa volta precisam enxergar o Evangelho de Jesus na nossa prática diária. Na medida em que a gente não sabe, que nós somos ignorantes, aí as pessoas podem até aceitar a nossa prática de ignorante. Quem aqui já ouviu falar assim: nossa, mas como Conceição é assim? Ela é espírita? Imagina se não fosse espírita, gente. Porque a própria sociedade, ela
cobra da gente uma postura diferente. É diferente a cobrança de uma pessoa escolarizada de uma com pouca escolarização. A mesma coisa com relação ao conhecimento do Evangelho. Conhecer o Evangelho é nos libertar, mas é também uma responsabilidade nas nossas mãos, que é a responsabilidade que todo mundo precisa assumir. Tem-se dessa forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui, isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Não guardemos culpa, reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na terra. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja sempre a nossa fonte inesgotável de luz, nossa fonte inesgotável de sabedoria, que assim seja, graças a Deus.